Então, beleza, né? Temos aqui ele inserido aí, né, com as informações, ó, e a imagem sendo recuperada. Poderíamos fazer o seguinte aqui, achei que 100% ficou muito grande, né? Aí você ajusta de acordo com aquilo que você achar melhor. Então, vou deixar aqui 50 e 50. Vamos aqui atualizar. E ele já tem, então, puxando aí essa imagem. O que está faltando? Falta agora o seguinte, quando eu salvo um usuário, eu tenho que definir as permissões dele, que nós vamos trabalhar com o painel, né, do estudante e do professor. E eu vou ter um outro que vai ser do administrador. Então, geralmente, quando a gente trabalha com painéis, já acrescenta um de administrador. Então, vai ter, são 3 painéis de forma inicial. Né? Quem define as permissões, para quem acompanhou o curso de segurança e login, são os roles, né? Nós trabalhamos com os roles. Então, nós já temos algumas funções de adicionar roles ali. Nós precisamos, primeiramente, configurar essas permissões. É o que vai estar aqui, né, faltando para a gente poder aplicar. Então, nós vamos configurar essas permissões para que na hora que eu cadastre aqui um usuário, um pouco antes dele salvar, ele defina para mim a permissão, né, atribuída àquele usuário. Essa permissão vai ser de acordo com aquilo que eu marcar aqui, ó, se é estudante ou se é professor. Então, de acordo com o que eu marcar, ele vai definir a permissão para mim. E o de administrador eu posso criar como um superusuário. Nós chegamos a fazer isso também nesse curso de segurança. Para fazer isso, então, vem aqui nesse arquivo global, né, abre ele. Nós já utilizamos aqui e mexemos nele no começo aí das aulas. Então, vem aqui no arquivo global. Vamos criar um outro método aqui embaixo. Ó. Vai ser um método privado. E eu vou chamar de checar roles, né? Checar e verificar as permissões. As nossas permissões estão lá no arquivo utilitários. Aqui, se ele não encontrar, você importa a classe. Opa, tá errado aqui. Não, utilidades. Utilidades, agora sim. Importa aqui a classe, ó. Sistema controle.classe, ele já consegue, então, encontrar ele. E dentro de utilidades eu vou ter uma função chamada verificar, né, as permissões, que é o check role. Beleza, eu só estou mandando ele executar ela. Se vocês voltarem aqui, ó, eu falei que isso seria explicado, né, passo a passo um pouco mais adiante. Está chegando a hora aí que a gente vai começar a utilizar elas. Então a nossa primeira é justamente isso, verificar as permissões. Quando eu verifico as permissões, o que ele pede? Uma string, né, com o nome aqui de quem vai conter essas permissões. E aí ele vai pegar esse nome. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui para ele verificar a permissão do administrador. Beleza. Ele vai então capturar essas informações aqui, né? Vai pegar uma variável com esse administrador e vai falar que ele vai receber um context com uma permissão, com role. Se ele já tiver aquela determinada permissão, né, ele não vai fazer nada. Agora, se ele não tiver, porque aqui está negando, então se ele não tiver a permissão, ele executa e insere a permissão em que eu defini. Mas primeiro eu preciso então definir quais são essas permissões. Vamos aqui no global e eu vou falar o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou passar para ele então como se fosse o administrador. Então admin, né, utilidades, para ele checar as permissões caso seja passado uma string admin. Só que eu preciso das outras também. Então vamos colocar aqui as 3 que nós vamos ter. Admin, professor e estudante. Cuidado que da mesma forma que você escrever aqui, ó, quando você estiver passando as permissões, nós vamos ter que inserir, né, desse mesmo jeito. Então, estou falando que quando ele verificar permissões, ele vai ter aqui 3 opções dentro dela: administrador, professor e estudante. Esse é o primeiro passo. Beleza. Tendo feito isso, vamos aqui no controller e vamos chamar essa função aqui. Então, logo aqui, ó, depois de salvar, pode ser depois ou antes, vamos fazer depois que ele salva, que aí ele define a permissão. Eu vou pegar a minha classe utilidades.createUser, beleza? E quando eu estiver criando esse usuário, vamos aqui analisar isso também. Vamos lá novamente, utilidades, createUser ASP, que foi essa que nós utilizamos. Ele pede quem? O e-mail dele, né? Um dado aqui com o e-mail desse usuário. Então eu posso fazer o seguinte: o e-mail dele, se você voltar lá no banco de dados, é o... Deixa eu verificar aqui, é o campo de username, se eu não me engano. Isso mesmo, username. Então vamos fazer aqui o seguinte: vamos fazer aqui então para que ele insira aqui, ó,
Ele vai criar esse usuário e aqui eu vou passar então o username dele, que é o e-mail. Então ele pede a string de e-mail, eu vou colocar aqui a minha view.user, que é o usuário na verdade, né, o nome da nossa classe, username. Beleza, pronto. Eu passei então o que eu quero, né, como string aqui, que é o e-mail. Ele não está falando que ele não está aceitando aqui porque o N é maiúsculo. Beleza, então eu já tenho aqui a chamada, né, para essa minha classe. Eu falei então que depois que ele salvar, ele vai criar esse usuário e vai passar o e-mail como parâmetro. Já já a gente vai dar sequência a partir desse ponto.